Graça e paz, igreja. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo. Meus irmãos, tivemos um dia muito agradável hoje, né? Tivemos ali um momento junto com os irmãos todos. E esses momentos de comunhão são momentos muito bons. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto sagrado do Evangelho de João, do capítulo 20, a partir do verso 24. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Amém? Diz assim o texto: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para ser abençoados pelo Senhor através da sua palavra e também prestarmos culto ao Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos sair daqui muito melhor do que chegamos. Com a graça do Senhor sobre as nossas vidas, mais uma vez, em nome de Jesus oramos. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que passa sobre as nossas mentes é a incredulidade de Tomé. Ficou muito conhecido esse discípulo de Jesus por sua incredulidade. Mas nós olhando para esse texto, nós vamos ver que não é difícil para nenhum homem se portar como Tomé. Nos dias atuais, nós podemos olhar para tudo ao nosso redor e ver que a incredulidade cada dia está aumentando sobre a terra. Então hoje, meus irmãos, eu quero, a partir desse texto, falar um pouco a respeito da verdadeira fé e do verdadeiro Natal. Nós estamos nos aproximando da data em que todo mundo comemora o Natal. Mas, meus irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos pensar a respeito disso, e para não nos tornarmos como Tomé, para que não possamos ter um coração incrédulo. Eu me deparo muitas vezes com perguntas e outras vezes com afirmações que me levam a pensar e muitas vezes me traz até tristeza ao coração. Não muito distante, existia uma polêmica na internet levantada por crentes, se deveríamos ou não comemorar o Natal. Algumas pessoas afirmavam que é uma festa pagã. Meus irmãos, para o cristão, o que é o Natal? O Natal é o nascimento do nosso Senhor. Se nós formos olhar para a história, nós vamos ver e chegar a um período do início do ano, que possivelmente foi o nascimento de Jesus, entre março e maio. Mas nós olhamos para o dia 25 de dezembro, e nós sabemos que não foi o dia exato do nascimento de Jesus, mas nós como cristãos sabemos o que é verdadeiramente o Natal, que é Jesus. Então, olhando para Tomé aqui nesse momento, meus irmãos, nós vamos ouvir
todos os dias, pessoas querendo que os nossos corações fiquem incrédulos. Tomé, ele caminhou 3 anos e meio com Jesus. Ele viu Jesus multiplicar os pães, ele viu Jesus dar visão ao cego, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus fazer muitas e muitas coisas, muitos e muitos milagres. Mas a única coisa que estava no seu coração era que Jesus morreu pregado naquela cruz e que as suas mãos e o seu lado estavam furados. Então ele diz que só acreditaria se pudesse colocar a mão nas feridas de Jesus. O que Jesus disse para Tomé? Porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Meus irmãos, nós podemos nos colocar entre os bem-aventurados, os felizes, que cremos sem ver pessoalmente Jesus. Vamos olhar agora para tudo o que está acontecendo no mundo, e as pessoas estão cada dia mais querendo plantar incredulidade no coração das pessoas, e muitas vezes até no coração dos crentes, querendo fazer com que os crentes se rebelem contra o próprio Deus, porque Jesus é o Deus, o nosso Natal é Jesus. Nós estamos aqui nos preparando. Os irmãos viram que tem uma decoração bem bonita aqui atrás, não tem? Vai ficar mais bonita ainda. Nós estamos nos preparando para, no próximo domingo, apresentarmos aqui uma cantata. E essa cantata vai falar sobre o quê? Sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Natal. Meus irmãos, o que nós precisamos ter firme em nosso coração é a fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o nosso Natal, ele não deve ser comemorado, celebrado somente no dia 25 de dezembro, mas todos os dias. Porque o nosso Senhor não é mais um menino. O nosso Senhor, ele cresceu, ele se tornou um homem, cumpriu o seu propósito, se entregando na mão dos pecadores para morrer, e ele ressuscitou. Mais uma vez nós vamos ver o texto mostrando a ressurreição de Jesus, ele se apresentando aos discípulos com um corpo de glória. Aqui nessa ocasião, eles estavam trancados no espaço, e o próprio Jesus apareceu no meio deles, desejando que a paz fosse com eles. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que ele ofereceu a sua mão para que Tomé pudesse tocar. Jesus, ele estava e está vivo. Então, o nosso Natal é o Deus vivo, é o nosso Senhor. Então, por isso, quando as pessoas chegarem com essas discussões vãs, mas eu estava ouvindo alguém falar na internet que 25 de dezembro é uma data pagã. Todos os dias são do Senhor, todos os dias pertencem ao Senhor. Aí outras pessoas, mas o crente não deve comemorar o Natal. Por que o crente não deve comemorar o Natal, se o Natal é para o crente? O nascimento de Jesus é para o crente. Quem crê em Jesus acredita que ele nasceu, acredita que ele morreu, e acredita que ele ressuscitou, e acredita também que ele voltará. Os irmãos estão firmes nessa promessa? A fé em Jesus nos leva ao verdadeiro Natal. Meus irmãos, um coração vazio e sem Deus, ele não tem Natal. As pessoas às vezes chegam no mês de dezembro, começam a assistir filmes, onde as pessoas começam a falar de um pseudo espírito natalino, e que as pessoas ficam todas boazinhas, começam a trocar presentes, elas começam a se reunir para comer, começam a passar vídeos bonitos, começam a passar músicas bonitas. Mas, meus irmãos, o princípio de tudo é o nosso Senhor. Não existe Natal sem Jesus. Então colocaram ali no Natal um homem de vermelho que distribui presente a pessoas que foram boazinhas o ano todo, contrariando o que Jesus fez por nós. Porque Jesus, ele não morreu porque nós somos bonzinhos. Jesus morreu porque é o propósito de Deus para salvar aqueles que nele crê. Então, nenhum de nós somos bonzinhos o suficiente para que Jesus morra por nós. Nenhum de nós somos bonzinhos o suficiente para recebermos a salvação. A salvação é uma graça, um favor imerecido. Jesus, ele morreu porque era e ainda é o propósito de Deus para a vida dele. Ele morreu e ressuscitou, e ele virá nos buscar.
Então o nosso Natal, meus irmãos, não pode ser confundido com aquilo que o mundo diz que é o Natal. Então se alguém chegar em você e falar, eu não comemoro o Natal porque eu sou cristão, você tem todo o dever de chamar a atenção dessa pessoa falando que ela não entendeu o que é o Natal. Meus irmãos, quando nós estávamos aqui no domingo e olhamos a passagem de Mateus 2, onde nós vimos ali Herodes mandar matar todas as crianças até 2 anos, aquela matança que foi anunciada pelos profetas, era uma tentativa clara do mal reinar sobre o bem. Nós vamos olhar o tempo todo o mal tentando contra as nossas vidas, e a investida do mal sobre as nossas vidas é colocar incredulidade em nossos corações. A dúvida, meus irmãos, ela exige ver, a fé não. Se a nossa fé exigisse ver Jesus, para nós crermos, onde nós estaríamos? O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, fala sobre a fé. E aqui mostra claramente como é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui crê em Jesus? Amém. Então isso é fé. Então o nosso Natal é pela fé, o nosso Natal é exatamente por isso. Não é porque nós ouvimos uma história, não é porque alguém disse para nós que um homem iria descer para uma chaminé. Aqui no Brasil nós nem temos chaminé. Às vezes nessas churrasqueiras aí, lá da irmã Carleusa tem uma churrasqueira lá, tem uma chaminé. Eu acredito que ninguém consegue passar por aquela chaminé. Mas meus irmãos, não devemos de forma alguma tirar tudo, porque existe algo ruim no meio. É claro que existe algo no meio do Natal, que são pessoas tentando ter lucro, são pessoas tentando, muitas vezes, lucrar em cima dessa data. Meus irmãos, e outra coisa, nós precisamos entender que o lucro faz parte do mundo em que vivemos. Então, se as pessoas estão tentando ter lucro, não é isso que vai inviabilizar que nós comemoramos uma data tão bonita. E eu lembro da minha infância, vocês vão lembrar da infância de vocês também, porque eu acredito que isso aconteceu em cada uma de nossas famílias. Chega o dia de Natal, a família se reúne, aparece aquele tio com a piada, né? Toda vez é para ver ou é para comer. Aí alguém ali fica esperando da meia-noite, até chegar meia-noite, a maioria das crianças já dormiram. Eu nunca entendi porque que tinha que esperar até meia-noite, né? Mas muitas vezes eu participei desses rituais. Isso é o verdadeiro Natal? Não, meus irmãos, mas estar reunido com a nossa família é importante? É. E quando chega essas datas, meus irmãos, Deus nos proporciona a oportunidade de falarmos de Jesus. As pessoas estão mais dispostas a ouvir falar de Jesus. Então nós que somos cristãos, que entendemos o que é verdadeiramente o Natal, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, as pessoas que ainda não entenderam, elas terão oportunidade de entender através de nós. Nós vamos falar para essas pessoas o que é verdadeiramente o Natal. E uma vez que essa pessoa entende quem é Jesus, essa pessoa receberá o maior de todos os presentes, a salvação, a vida eterna. Meus irmãos, o Natal não é sobre presentes. É bom ganhar presente? É. Eu gosto de ganhar presente, pode me dar presente, meus irmãos. Não tenho nada contra. Mas a questão é que não se resume nisso. Vai muito além. O Natal, para o cristão, é exatamente as Escrituras se cumprindo. O Verbo encarnado é Jesus. Meus irmãos, o texto de Romanos 10:17 fala sobre fé. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Quando vocês estiverem reunidos com seus familiares, com seus amigos, com pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo, essas pessoas terão uma grande oportunidade e você será o instrumento de Deus na vida dessa pessoa, abrindo a sua boca e falando a mensagem do Evangelho. As pessoas querem ouvir sobre Jesus exatamente porque está na véspera do Natal, porque as pessoas falam sobre o Natal, e essa mensagem
nesse mês de dezembro, ela é esperada por todas as pessoas. Então aquela pessoa que o ano todo você não conseguiu falar de Jesus para ela, nesse mês de dezembro, todas as pessoas estão falando exatamente sobre isso. Tem pessoas que estão pensando se vai trabalhar no Natal, se vai trabalhar no Ano Novo. Tudo envolve essas datas. Então, nós precisamos usar isso ao nosso favor. Nós precisamos pegar todas essas pessoas reunidas, mesmo que elas estejam pelos motivos errados. Ainda assim, o Senhor pode usar de graça e misericórdia com essas pessoas, e ela ouvindo a mensagem do Evangelho, sendo alcançada e vivendo o verdadeiro Natal, que é Jesus. O Natal, meus irmãos, é tempo de nós evangelizarmos. O Natal é tempo de nós falarmos para as pessoas quem é o verdadeiro Natal, que é Jesus. E uma vez que nós entendemos isso, meus irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente? Quantas pessoas que nós conhecemos que ainda não tiveram a experiência verdadeira com Jesus? É exatamente isso, meus irmãos, que nós como igreja precisamos pensar. Olha, quando nós estivermos aqui no domingo que vem, participando da apresentação da cantata, nós podemos ou não ver várias pessoas aqui que nós convidamos para estar presente. Mas eu espero, meus irmãos, que os irmãos pensem firmemente em convidar pessoas para estar aqui, para ouvir o Evangelho de forma cantada, para ouvir o Evangelho através de canções. Canções essas que vão glorificar o nosso Senhor. Meus irmãos, para nós crermos em Jesus, nós precisamos de fé. E como que a fé vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para alguém que não conhece o Evangelho, qual é o nosso sentimento? Qual a nossa motivação a nos relacionar com essa pessoa? A caminhada e a vida cristã deve ser uma vida completamente intencional. Meus irmãos, nós devemos ter a intenção no coração de que outras pessoas ao nosso redor venham ter o conhecimento que hoje nós temos. E esse conhecimento a respeito de quem? A respeito de Jesus. A respeito de quem? A respeito da graça. A respeito de quem? A respeito da salvação. Quando nós olhamos para os nossos familiares, para os nossos amigos que não conhecem Jesus, como que fica o nosso coração? O coração fica triste de saber que nós recebemos um presente tão valioso e eles estão recusando esse presente. Meus irmãos, a salvação é a maior de todos os presentes e nós devemos pensar a respeito disso. Nós precisamos entender que as pessoas, elas não irão buscar Deus porque ninguém vai até Deus. Nós precisamos ser a pessoa que vai falar o Evangelho, vai falar sobre o Evangelho, vai falar sobre o plano de salvação e vai falar desse Jesus que é o nosso Natal. E não vamos de forma alguma falar com incredulidade. Nós precisamos falar com a fé que essas pessoas vão ouvir e vão crer no Evangelho. Vão ouvir e vão crer em Jesus. Meus irmãos, quando nós estamos em um lugar que estamos festejando, ninguém de nós fica pensando em coisas ruins. Mas aí quando nós nos deparamos com aquelas mesmas pessoas que se festejavam junto conosco em um velório, nós paramos para pensar em todas as coisas. Paramos para pensar sobre as oportunidades que tivemos e não usamos para falar com aquela pessoa que se despediu de nós naquele dia. Quantas vezes nós vamos olhar para os nossos familiares e entender que precisamos mudar algo, porque muita gente hoje em dia só encontra em velório. Quantas vezes eu estou em reuniões familiares, onde as pessoas estão ali se encontrando por causa de um ente que eles perderam, em um velório, ou às vezes em uma reunião de consolo e conforto para uma família, e as pessoas falam a respeito disso. Nós perdemos o nosso ente querido, e nós não tivemos a coragem de falar de Jesus para ele. Meus irmãos,
Isso é algo que talvez não seja muito bom de ouvir. As pessoas têm perdido a oportunidade de falar do Evangelho para alguém. Se você pudesse hoje dar um presente para alguém, o que você daria? É bom ganhar presente? Sim. Mas qual seria o melhor de todos os presentes nessa terra, nessa vida? Meus irmãos, viver por fé significa o quê? Nós acordarmos de manhã e saber que Deus já cuidou de tudo no nosso dia. Viver por fé é exatamente saber que mesmo em meio a todas as turbulências, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não é se, mas como o Senhor nos dará o livramento. As pessoas às vezes se prendem nisso. Será que Deus está ouvindo minha oração? Será que Deus vai ser ao meu favor? A resposta é sim. O Senhor está ouvindo suas orações. E no momento certo, o Senhor irá agir ao seu favor. Meus irmãos, quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que é fundamental. Ninguém jamais conheceu o nosso Senhor se não fosse com os olhos da fé. Quando nós chegamos aqui nessa igreja, quando nós chegamos aqui nesse prédio e nós nos reunimos, nós estamos aqui por causa da nossa fé. Nós estamos professando a nossa fé, nós estamos nos reunindo assim como o Senhor nos ensinou para adorarmos a Deus. E se nós não tivéssemos fé nesse Deus, seria racional da nossa parte adorá-lo? É claro que não. Mas agora, meus irmãos, eu quero fazer um convite a vocês a pensar sobre isso. A sua fé é suficiente para que você tenha coragem de falar de Jesus? A sua fé é suficiente para que você entenda que em toda e qualquer oportunidade que o Senhor te der, você pode glorificar Ele? A vida de um cristão, ela faz sentido porque ele vai demonstrar o amor de Cristo em sua vida. E como que vai ser isso? Meus irmãos, as pessoas às vezes, elas esperam de nós que nós façamos o que elas querem. É exatamente isso a definição no mundo em que nós vivemos. Então às vezes nós estamos perto das pessoas, as pessoas ficam o tempo todo nos vigiando, nos olhando, e no menor que seja defeito ou falha que elas encontrem em nós, elas vão falar. Agora, como que nós vamos reverter isso ao nosso favor? Testemunhando. E que as pessoas vendo o nosso testemunho, o testemunho cristão, o testemunho de amor, o testemunho de estar disposto a servir o nosso próximo, aí essas pessoas vão olhar e no momento determinado, isso será usado em nosso favor. Porque as pessoas, elas querem fazer o quê? O mundo quer fazer o quê? Esperar o momento do nosso erro para apontar o dedo e dizer: ah, mas ele não é crente? Quem nunca ouviu isso? Mas fulano não é crente? Sim, fulano é crente. E fulano não vive buscando o pecado. O pecado na vida do fulano é um acidente. E na vida do crente acontece o pecado. Mas ele não anda buscando, procurando o tempo todo como os ímpios nessa terra. Então, quando eu digo que é necessário ter fé para conhecer o verdadeiro Natal, é o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Então, uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho, ela vai se deixar levar por tudo aquilo que as pessoas disserem. Por que que nós precisamos conhecer as Escrituras exatamente para que quando alguém dizer algo diferente disso, isso não vai entrar nos nossos ouvidos e chegar ao nosso coração como verdade. E sim, nós vamos repelir essas coisas. 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, se nós fôssemos viver por aquilo que nós vemos, nós não viveríamos por Jesus. Nós não viveríamos pela fé. Então, eu creio e eu acredito que os irmãos acreditam da mesma forma que eu, que a qualquer momento nós iremos conhecer pessoalmente, assim como Tomé conheceu o nosso Senhor.
E será que nós estamos ansiosos por esse momento? Ficamos ansiosos por todas as coisas da vida, mas estamos ansiosos por conhecer Jesus, irmãos? Amém? Saiu uns amém tão fraquinho. Meus irmãos, não temos o que temer. Vai ser o dia mais glorioso das nossas vidas. Os natais que nós passamos aqui nessa terra, comemoramos com os nossos entes queridos, foram momentos bons. Mas o dia do Senhor será o dia mais glorioso das nossas vidas. Meus irmãos, quando as pessoas ficam perdendo o seu tempo em dizer que o Natal é uma festa pagã, que o Natal é isso, é aquilo, nós precisamos pegar o nosso tempo e usá-lo para que as pessoas venham conhecer o sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Então as pessoas ficam pensando a respeito de tantas as coisas e esquecem o essencial. O Natal é verdadeiro? Sim, o Natal é verdadeiro. O que é o Natal? É o nosso Senhor Jesus. Temos motivos para celebrar? Muitos. Então, é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Nós vamos participar agora no final de ano de várias festas, nós vamos participar de confraternização. E tudo isso, meus irmãos, às vezes, nós olhamos e não conseguimos entender que Deus está nos dando uma oportunidade de que o seu nome seja conhecido. Então, se nós estamos no meio de um monte de gente que ainda não conhece Jesus, é o melhor lugar para um crente estar. O crente, ele não deve ficar somente no meio dos crentes. Nós precisamos de ter momento para testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas pessoas já chegaram em mim e falaram assim: pastor, eu não falo de Jesus para ninguém, eu não evangelizo porque eu não sei pregar. Meus irmãos, isso não serve como desculpa. Se você começar a ler a Bíblia, as pessoas vão falar com você. Você falando de Jesus para essas pessoas, você vai lembrar daquilo que você leu. As pessoas vão começar a pedir conselho para você, porque sabe que você tem uma vida de sabedoria. Porque aquele que começa a aplicar a Bíblia em sua vida, a sabedoria de Deus começa a aparecer para as outras pessoas. Então a pessoa que vai receber pessoas pedindo conselhos é aquele que realmente testemunha, não aquele que se esconde. Meus irmãos, o crente 007 está fora de moda. O crente precisa ser visto, o crente precisa ser lembrado, o crente precisa testemunhar o amor de Deus. Agora vamos lá. Você não sabe pregar, mas você tem uma coisa que Deus te deu que é fantástico. Uma coisa que Deus te deu que somente o ser humano consegue fazer isso de forma tão perfeita, que é a fala. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Fale de onde Deus te tirou. Fale de como você é grato porque Deus fez isso por você. Meus irmãos, a mesma coisa acontece quando a pessoa diz assim: mas eu estou sem ânimo para orar, eu estou sem palavras para falar para Deus. Quando você começa, Deus não coloca as palavras na sua boca? Quando você começa a orar, as palavras não vêm? Às vezes nem vêm palavras, mas vêm lágrimas, e essas lágrimas são sinceras. E Deus quer de nós sinceridade. Deus se preocupa com os nossos problemas. Deus se preocupa com tudo em nossas vidas. Às vezes a pessoa fala: Deus tem tanta coisa para preocupar, vai preocupar com os meus problemas? Sim, Deus vai preocupar com os seus problemas. Deus vai preocupar também com seus momentos de alegria, com todos os momentos da sua vida. Mas então quer dizer que Deus tem tempo? Sim, Ele tem todo o tempo, pois Ele é o dono do tempo. Então quando as pessoas chegarem até você e forem falar exatamente isso, que não comemoram o Natal por isso, que não comemoram por aquilo, você tem toda a oportunidade, de forma branda, amorosa, de falar do verdadeiro Natal para essa pessoa. E o verdadeiro Natal, meus irmãos, Ele nos alcançou. Ele nos salvou, Ele nos transformou, e esse verdadeiro Natal virá nos buscar, que é Jesus. 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, será que se nós não tivéssemos essa fé em Jesus, como que nós viveríamos nesse mundo, e como nós estaríamos preparados para viver nesse mundo?
Quando você olha no seu celular, quando você assiste o jornal na televisão, só aparecem coisas boas, não é isso? Só notícias boas, o dólar caiu, a picanha baixou o preço, não tem mais tiroteio no Rio de Janeiro. Não é isso que a gente vê todos os dias nos jornais? É completamente o contrário disso. É completamente o contrário. Então, o mundo não vai trazer esperança para nós. A esperança quem vai nos trazer é o nosso Senhor Jesus. E a nossa esperança não está aqui nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas nós fomos comprados e nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. E um dia nós chegaremos na nossa morada celestial. Quando nós olhamos para aquele povo que saiu do Egito e saiu peregrinando pelo deserto, esperando chegar na terra prometida, aquelas pessoas, elas caminharam e por muito tempo passaram dificuldades, elas viram milagres, e o que impediu que muitos daqueles chegassem à terra prometida foi exatamente algo que nos dias atuais impede que nós falamos de Jesus para as outras pessoas. Foi o quê? Murmuração. Não foi? O povo que era agradecido aquele, né? Parece o povo de hoje. Então, meus irmãos, quando nós olharmos para Jesus, precisamos entender quem nós éramos antes, quem nós somos agora. E isso vai gerar gratidão no nosso coração. E nós olhando para o povo que saiu do Egito, nós estamos na mesma condição daquele povo. Nós estamos numa caminhada e nós estamos em direção à nossa terra prometida. E essa, meus irmãos, eu quero chegar lá. Eu quero o mais breve possível. E é isso que eu estou aguardando aqui nessa terra. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite eu estou aqui falando para vocês a respeito do verdadeiro Natal, que é necessário a nossa fé para que os nossos corações estejam cheios do verdadeiro Natal. Muitas vezes nós somos confundidos, meus irmãos, e isso faz parte, mas nós não podemos ficar dessa forma. Ah, mas eu vou realmente fazer isso, realmente eu vou fazer aquilo. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas são o nosso guia. O nosso Senhor Jesus, Ele realmente se manifesta através da Bíblia. Então, aqui está o nosso guia. Nós não podemos deixar o mundo nos levar, o mundo dizer como nós devemos viver. Então, se o mundo está em conflito a respeito do Natal, nós não estamos. Nós temos a fé em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Natal. Nós não estamos esperando o Papai Noel descer numa chaminé, nós não colocamos a nossa meia ali debaixo daquela chaminé. Nós levamos as nossas orações e as nossas súplicas diante do Senhor. E isso é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. O capítulo 1 de Tiago, no verso 3, diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meus irmãos, vocês olham para o texto do Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24. E aqui nós nos deparamos com a história de Tomé. Tomé ficou conhecido pela sua incredulidade. Meus irmãos, nós precisamos ficar conhecidos pelo contrário. Nós precisamos ficar conhecidos pela nossa fé. Então, uma vez que nós chegarmos em algum lugar que Deus nos dê a oportunidade de abrir as nossas bocas, abra com fé, confiando que quando você falar, as palavras que saíram da sua boca vão transformar a vida daquelas pessoas que estão te ouvindo. E meus irmãos, não precisa pensar que somente pastores, missionários vão poder pregar para as pessoas, porque é todo cristão que deve fazer isso. Todo aquele que conhece Jesus deve reproduzir aquilo que chegou até ele, o Evangelho da graça, o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas, elas precisam entender que somente a fé consegue nos salvar. A fé em Jesus Cristo. E aí, o Natal começa a fazer sentido. Aí o Natal realmente começa a fazer sentido, porque a nossa fé nos leva a ver verdadeiramente quem é o Natal. Não estou falando do Papai Noel.
Estou falando do nosso Senhor Jesus. Não é por uma chaminé que ele veio até nós. Foi através de uma manjedoura. E foi numa cruz que ele realmente nos libertou dos nossos pecados. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para Tomé, em algum momento da nossa vida nós fomos exatamente como ele. Quando nós olhamos para Tomé, e muitas vezes nós falamos, Tomé era incrédulo demais. Os seus amigos que conheciam Jesus estavam dizendo para ele que Jesus havia ressuscitado e ele não acreditou. Meus irmãos, quantas vezes nós não acreditamos também? Quantas vezes a nossa fé falhou? Mas isso é motivo de nós ficarmos de cabeça baixa? Não. É motivo de nós entendermos que Deus é gracioso, misericordioso e bondoso para conosco, e Ele vai continuar sendo exatamente assim para conosco. E é nós que precisamos buscar a sua face. É nós que precisamos realmente pedir para que Ele continue nos fortalecendo. Meus irmãos, os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. As notícias são más, mas o nosso Deus nos traz esperança. Então, o verdadeiro Natal é Jesus. E somente através da fé nós vamos ter acesso ao verdadeiro Natal. Meus irmãos, todos os dias, quando abrimos os nossos olhos pela manhã, nós devemos já agradecer as misericórdias do Senhor que se renovaram na nossa vida. Todos os dias, quando nós chegamos à metade do dia e temos o alimento na nossa mesa, foi o Senhor que proveu. E quando esse dia acaba, nós olhamos para trás e vamos ver que o Senhor estava lá da forma que Ele tinha prometido, que nunca nos deixaria sozinhos. E assim Ele cumpriu. Então o que eu tenho para dizer para os irmãos é exatamente isso. Através da nossa fé em Jesus, nós conhecemos o verdadeiro Natal. Então, eu lendo o texto aqui, eu lembrei de uma história que eu contei recentemente para os irmãos. E essa história, meus irmãos, é uma história até engraçada. Eu tinha falado para os irmãos aqui, para os homens, na reunião dos homens, que tinha uma senhora que eu conheci, que ela era muito devota, ela era muito católica, e tinha um pastor que foi na casa dela pregar para ela, e ela pegou e falou que não, que o pai dela era católico, que a mãe dela era católica, e cada um tem a sua liberdade para escolher sua fé. Mas aí esse pastor um dia pegou a Bíblia dela e falou assim, vamos ler a Bíblia aqui. E pegou a Bíblia dela e leu exatamente esse texto, de João 20, o verso 27. Vamos ler aqui que está nesse verso aqui, meus irmãos. Coloca para nós aí, por favor, Arthur. João 20, verso 27. Então, ele leu esse versículo para ela. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E essa mulher, essa senhora, ela já deve ter quase 70 anos hoje. Quando ela leu esse versículo aqui, na Bíblia dela, mostrado pelo pastor, ela falou assim, não, realmente, a Bíblia está falando para a gente ser crente. Meus irmãos, e ela é crente até os dias de hoje. E ela realmente, hoje é crente. Essa senhora, depois daquele dia, ela se tornou crente, e é crente até os dias de hoje. Isso aqui é apenas uma amostra daquilo que nós vemos falando. As escrituras, meus irmãos, elas se revelam para as pessoas. Então a pessoa, na sua simplicidade, ela olhou e falou, realmente eu tenho que ser crente. E ela naquele dia, ela decidiu que ela iria frequentar os cultos, e ali frequentando aqueles cultos, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então, meus irmãos, a fé vai nos levar a conhecer Jesus. Amém?